porque vocês não sabem quando será o tempo. E como um homem que ausentando-se do país, deixa a sua casa da autoridade aos seus servos, a cada um uma obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. Porque, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. Mais uma vez vamos orar nesta noite. Deus e Pai, te adoramos, Senhor. Exaltamos o teu nome. Nesta noite tão maravilhosa de aniversário de 15 anos desta igreja. Nos dá a alegria de podermos estar aqui festejando e lembrando essa data tão preciosa. Que tu esteja abençoando esta igreja, ao nosso missionário Denis, sua esposa Elisângela, sua filhinha Alissa, que aqui estão servindo a Deus, mesmo morando em uma outra cidade, quer dizer, uma outra cidade muito perto, Senhor, aqui a 10 quilômetros. Que tu, ó Deus, nesta noite nos utilize como já foi orado, para podermos fazer a exposição da tua palavra. Ilumina, Senhor Deus, os nossos pensamentos, as nossas mentes, nossos corações, para podermos, ó Deus, ser usado por ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Sentem. Vamos falar nesta noite sobre algo muito precioso. Nem os anjos, nem o Filho, ninguém sabe o dia que ele voltará. Meus amados, nós vamos compartilhar os versos de número 32, o 33 e o 37. No 33, o tema da nossa mensagem. Nem os anjos, nem o Filho do Homem, ninguém sabe a volta de Jesus, senão o Pai. Deus, amados, ele tem o domínio, o controle de tudo, de todas as coisas. Ele governa, amados, a sua criação, o universo, a terra e a formação do homem. O Deus, amados, dos cristãos, é um Deus diferente de milhões de deuses por aí afora. O Deus Criador, meus amados, ele governa todas as coisas, irmãos. Nada pode faltar ao controle e ao domínio de Deus. Eu diria, por exemplo, não falta o sol, né? Para iluminar o dia, a noite para iluminar a noite, e também a noite para dar o descanso, amado, merecido, amado. Nada, amados, pode faltar. Não falta o ar para a respiração. Tudo Deus providenciou, amados, para todos nós. Nós que somos de uma região do Nordeste, ansiamos pela chuva. Ele também nos dá a chuva no domínio, amado.
Tudo está no comando de Deus. Todas as coisas, amados, que Deus planejou, nada pode vacilar. Por isso que o Salmo 93, e verso 1 diz: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade. O Senhor se revestiu de majestade, de poder, e ele firmou o mundo que não pode vacilar. Esse é o nosso Deus. E devemos ter uma paixão maior do que muitos têm. Muitos trocam Deus por qualquer outra coisa, por qualquer coisa que surja na sua frente. Até cristãos que trocam o Deus por outras preferências. A prioridade da vida cristã é a prioridade de Deus. Em segundo lugar, eu quero falar aqui apenas a título de introdução sobre o verso 33. Estejam todos de sobreaviso. Olha o que ele deixou para nós. Sobreaviso. Olha, meus amados, a esperança do cristão é, eu diria, o maior acontecimento da nossa vida. Ter esperança. E mais, amados, ter sonho. Ter sonho, amados, na vida. Ao estar aqui nesta terra, meus irmãos, devemos estar direcionados para a volta de Jesus. Por isso que o Senhor Jesus revelou a João e ele escreveu lá nas últimas palavras do livro de Apocalipse: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Precisamos, amados, pensar em Deus o tempo todo. Obrigado. Pensar em Deus o tempo todo, amados. Né? Precisamos, amados, viver a experiência de Jesus na vida da gente. A gente fala tanto em Jesus, mas parece que a gente não tem experiências. Quando nós estamos no avanço missionário, acho muito lindo, na folhetagem, ou de 2 em 2 nas casas, o tom é Jesus. E eu tenho a sensação de que ele vai com a gente ali, aliás, ele vai, porque ele está dentro dos nossos corações. A coisa mais fantástica é ter uma paixão, todos os sonhos, todos os pensamentos ser voltados para Jesus. Precisamos ter uma vida esperançosa, aguardando o tempo todo a volta de Jesus. Por quê? Porque há algo grande que é a glória dele que vamos alcançar. Vamos ter uma vida completa de verdadeira felicidade, justiça e paz. Que não existe no mundo a não ser corriqueiras. Em segundo lugar. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre o verso 37, que diz, né? Digo a todos, vigiem. Amado, nós temos que estar acesos para a fé. Tive uma reunião hoje com meu filho, que a partir de primeiro sábado do mês, a partir deste ano, meus 2 netos vai vir para frente da igreja de manhã, de 8 às 10, com água gelada e com folhetos, e todo mundo que passa na rua e todos vestidos a caráter para entregar um folheto e chamar alguém para falar de Jesus. Não há tempo a perder. O tempo está escoando. E nós não podemos perder tempo, amados. Nós saímos à rua, não levamos um folheto para dar alguém. Nós precisamos ter compromisso com Deus na nossa vida, amados. Olha, aqui a palavra de vigilância, amados,
que foram dadas ali há 2000 anos atrás aos seus discípulos amados, tantos amados que alguns apóstolos, presta atenção, alguns apóstolos, quando ouviram essas palavras de Jesus, aqui era mais ou menos a terça-feira da semana que ele iria para a cruz na sexta, e ia celebrar a última Páscoa na quinta, à meia-noite e às 5 da manhã ser preso para pagar a nossa dívida na cruz, sem pecado até aquele dia. Mas ele assumiu o nosso, e por ter assumido o nosso pecado, Jesus teve que morrer. Teve que dar a vida dele por nós. Mas ele dizia aos discípulos: eu tenho poder para dar a minha vida e revê-la outra vez. E assim aconteceu quando ele foi ferido no calcanhar, lá na cruz, de Gênesis 3:15. 3 dias depois ele reaveu a esmagar a cabeça da serpente e ressuscitar e dizer aos irmãos de Filipe Guerra: olha aqui o corpo que vocês vão ter na glória de Deus. E no test drive ele passou 40 dias visitando os apóstolos e dizendo: estamos aí. E na despedida dele lá no monte, que foram 500 pessoas, aquelas que seguiram a ele verdadeiramente, diante daquelas multidões. E ao se despedir ali, ele soltou a última profecia que foi cumprida 10 dias depois. Ele soltou uma profecia, quando eles perguntaram: olha, quando é que vai ser o dia da sua volta? E ele disse assim: olha, Atos 1:8, ele fala que o evangelho vai para todas as partes. Vai para a Judéia, vai para Jerusalém, vai para a Galileia e vai até os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ele disse isso se despedindo, indo para o céu. 10 dias depois, eu assumi o trono lá, quando o pai chamou ele e disse assim: meu filho, o cordeiro que foi morto, Apocalipse 12:1-7, ele disse assim: pega aqui ó, o cetro do poder, você agora é o rei dos reis, agora você é o senhor dos senhores, agora você, está aqui a espada, e você será a verdadeira e fiel testemunha. Meus amados, esse é o nosso Jesus, amados. E 10 dias depois, 40 dias aqui na terra ressuscitado, 10 dias depois no céu, para ser o nosso, como diz Hebreus, que eu vou pregar no domingo na escola dominical, sobre o último capítulo de Hebreus. Ele configurou que ele é o nosso supremo sumo sacerdote. Então ele chamou aquela oportunidade imperdível. E aos 40 dias que ele viveu na terra ressuscitado, 10 dias lá no céu, faz 50. Na numeração, então no dia de Pentecostes, glória a Deus, ele cumpriu a promessa e derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E a partir daquele dia, compulsoriamente aos que creram quando ele estava lá pregando o Evangelho, e todos aqueles que estavam lá adorando a ele desceu o Espírito Santo diante do povo, e ali a igreja recebeu o batismo com o Espírito Santo. Para ela, então, a partir de agora, se antes Deus falava pelos profetas, passou 33 anos Jesus, o Deus encarnado, falando com os seus discípulos e as multidões, e agora, aonde nós vemos Jesus? Nós vemos Jesus, sabe aonde? Aqui dentro do nosso coração. Glória a Deus.
É esse Jesus que a gente precisa. Eu ando com ele, eu converso com ele o tempo todo. Viajando, eu estava esses dias viajando, um sono desgramado, voltando para Mossoró do avanço missionário. E naquela hora eu clamei assim, em Espírito, meu divino Espírito Santo, tira esse sono! E o meu divino Espírito Santo, o Senhor, Deus, a meu coração, tirou o sono. E nós chegamos em paz. Não é, irmã Dalva? Não é, irmã Marlene? Louvado seja Deus. Como é gostoso. Olha, dia de 50 dias lá no céu. E eu vou contar uma curiosidade da minha imaginação. Lá no céu, Jesus chamou o anjo Miguel, o homem forte, e disse para ele: olha, Miguel, eu quero que você reúna os anjos e expulse o dragão, ali, Apocalipse 12, de 1 a 7. E disse: a velha serpente, olha como está tudo conectado, de Gênesis 3 e 15. Expulse ele daqui. Então, eu acho que, na minha imaginação, o anjo Miguel deve ter dado 3 passos à frente, voltou e disse: mas Jesus, o senhor veio de lá agora e vai mandar o demônio só para a terra? Jesus disse: mas eu antes, Miguel, já mandei o divino Espírito Santo, que fez a isonomia, que aí os crentes agora têm poder. Ele não vai poder tocar num crente, não vai poder matar um crente, porque ele fez isso com Jó, mas não fará isso com a igreja que foi comprada com um preço muito caro. Ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue da nova aliança quando ele celebrou a última Páscoa, lá no dia, na quinta-feira. Ele celebrou a última Páscoa e disse: esta é a última Páscoa, está lá em Lucas capítulo 22, verso de 15 a 20, e que diz: olha, desejei muito comer com vocês esta Páscoa. Era ali a mudança, a Páscoa da velha aliança fica para trás, aí da nova aliança. Ele pega o pão e disse: isto é o meu corpo, que será dado a vocês, e este é o cálice do meu sangue, da nova aliança, que a partir de agora vocês são a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, as testemunhas de Cristo. Não tem nada de presbiteriano, nada de batista, nada de assembleiano. A igreja de Cristo, é o corpo de Cristo, é as testemunhas de Cristo, que não pode parar, tem que anunciar o reino de Deus. E como denominações, a gente estamos confortáveis na presbiteriana, o irmão está confortável na Assembleia, mas eu estou falando do algo ativo, que é a igreja, é isso aí. Vigie, porque você não sabe o dia que ele vem. Olha, amados, a curiosidade dos discípulos era grande, perguntavam muitas coisas a Jesus, né? Quando é que tu vai restaurar o reino? Está lá em Atos 1. Só quem sabe é o Pai, eu não. Porque como Jesus, filho do homem, ele era homem. Ele veio ser obediente, ele não foi um Adão da vida que Deus colocou nós na vala comum. Mas ele obedeceu ao Pai, né? Por isso que ele veio para restaurar o reino espiritual, que o homem perdeu no paraíso, expulso de lá. E agora alguém disse algo muito interessante: a restauração da nova vida. O que significa nascer de novo? Significa ressuscitar do espírito que Adão perdeu. E agora, como temos um corpo do pecado, ele terá que chegar ao fim aqui, mas nenhum crente morre, porque o crente vai para o céu. O ímpio morre e vai para o Hades, vai lá para o cemitério. Mas o crente
vai para o céu. E o espírito ímpio vai para o inferno. Meus amados, é muito gostoso. O Senhor Jesus, amados, foi muito claro, amados, né? E disse aos seus discípulos: vocês estão preocupados em saber quando é que eu voltarei? Isso não me compete, porque aqui eu sou filho do homem falando com vocês. Isso só Deus sabe, nem os anjos e nem eu sabemos. Só Deus sabe, né? Meus amados, naquele dia glorioso da volta de Jesus, quando ele arrebatar, mas antes de arrebatar os vivos, ele vai ressuscitar todos os que nasceram de novo, que estão no céu, que partiram antes. E os vivos, eles irão ser arrebatados pelos 4 anjos dos 4 cantos da terra, para poderem, então, amados, ter o início do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém. São as promessas de Deus para nós. Nós temos que ter essa confiança, por isso que o verso 32 diz assim, a respeito daquele dia, ou hora, ninguém sabe a não ser o Filho, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos ter uma vida cristã com Deus. Em segundo lugar, amados, estejam de sobreaviso e vigiem. Então os crentes é para viver aceso. Os crentes é para ter uma vida cristã. Eu conheço igrejas que estão há 30 anos com a mesma membresia. Aliás, cresce alguns que os pais batizam e as mães traz ao mundo, mas não tem alcançado os pecadores. Mas o Senhor Jesus deixou claro que nós precisamos ir a todo mundo pregar o Evangelho. As palavras de Jesus, amado aos seus discípulos, ela tinha a finalidade de avisar a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, as testemunhas de Cristo, para ela estar preparada para 2 coisas importantes que ela precisa estar preparada, né? Primeiro, como diz a parábola que ele contou aqui, o dono da propriedade, quando voltar, pegar todo mundo dormindo, para que a gente não tenha surpresa. Olha, meus irmãos, você que é um cristão, qual é a sua preparação para a vida cristã? O que é que você está fazendo com tanto tempo que existe nas oportunidades? Olha, meus irmãos, os crentes que têm a certeza, amados, que é uma nova criatura, que é alguém diferente. Então, os crentes deveriam, meus amados, se prepararem para poder esperar a volta de Jesus. Uma volta, amados, toda aguardada, e precisamos ter uma vida de oração. Amados, muitas vezes orar, e você recebe notícias e mais notícias. Eu e minha mulher devemos orar de 10 a 20 orações extras, porque é a notícia que chega de um desastre, é a notícia que chega de algo triste, é a notícia que chega de alguém que vai fazer uma cirurgia, de alguém que está passando necessidade. Nós temos que nos reunir para orar. A oração é uma coisa extensiva na nossa vida, meus irmãos, não é? Precisamos interceder, amados, pelas pessoas, amados. Precisamos levar as pessoas a ter uma vida de leitura da palavra de... Desculpe, irmão, porque muitos lêem a Bíblia e não compreendem, mas para que tem missionário, para que tem pastor? É para perguntar a ele quais são as dúvidas que você tem, amado. Olha, amados, é preciso a gente estar preparado como o povo de Deus. E por último, meus irmãos, o verso 37. Digo a todos, vigiem. Olha que
Aqui nós temos 3 vigias durante todo o tempo em uma ilustração sobre, amados, a volta do proprietário que deixou seus trabalhadores trabalhando e encontrou todos eles dormindo, não esperaram, né? Nós precisamos estar preparados para isso, meus irmãos, né? Olha, nós precisamos ter uma vida dedicada e de compromisso a Deus, irmãos, né? O crente amado deve estimular a sua vida de fé, de compromisso com Deus, meus amados. Essa dedicação é muito importante, meus amados. É ter uma vida de santidade. De santidade, uma vida, amados, comprometidas, amados, com Deus. E o crente poder compartilhar a fé que ele tem, a salvação que ele tem, a nova vida que ele tem com alguém que não conhece a verdade. É um compromisso da igreja de Cristo. São marcas que dizem que você é crente. Eu não sei. Olha, amado, a espera de Jesus deixa o crente, amados, envolvidos e de não perder as oportunidades que surgem na sua frente, amados. Mesmo, amados, com apenas um folheto que você dá a alguém. É um ato muito nobre. Você pega, vai para a feira, bota 50 folhetos, comprando a feira e entregando o folheto, entrando, saindo, esperando as pessoas saindo do supermercado, entregando o folheto. Nós precisamos ter, amados, ação para servir a Deus na nossa vida, amados. Compromisso com Ele. Precisamos ter isso aí, amados, não é? E Deus, amados, Ele enche e concede, amados, as palavras que você precisa ter para evangelizar as pessoas. Olha bem, amados, os que esperam por Jesus, amados, têm uma vida de prontidão e de testemunho da fé em Jesus Cristo, amados, né? E não dá ouvido aos enganadores que estão por aí enganando as pessoas. Precisamos estar preparados, amados. Estamos chegando à conclusão, amados. Só Deus sabe o dia que o seu filho vem. Ninguém mais. Nem anjos, nem o filho do homem, ninguém. Só Ele. Nada, amados, da vida cristã, amados, pode ser comparada, amados, a esta vida. Esta vida, o time ganhou agora uma taça de campeão, não sei de quê. Pois é, passa depois de 10 anos, ninguém mais fala nisso. São coisas mortas, como diz Paulo em Efésios 2:1. Vós estáis mortos em seus pecados e delitos. Nós precisamos fazer opção pela vida. Quando você ganha uma alma, glória a Deus, aí não é gol, não. Aqui é, amado, uma vitória eterna. Alguém que se converteu foi para a eternidade, eis o troféu eterno que você vai ter. Mas você ganhar aí o campeonato, né? Pois é. Quando eu era torcedor do Vasco, até hoje nunca... Hoje eu não dou mais bola nenhuma para essas coisas. Parece que a gente vai crescendo e vai aprendendo. Perder tempo com coisas mortas. Eu estou bem aí para essas coisas. Crente não deveria dar lugar às coisas, amadas, brancas do mundo, que são nocivas. Não, pode tomar cerveja que é livre, pode tomar 51 que é livre. O governo manda. E essas coisas levam as pessoas à destruição. Agora, amados, servir a Deus, ter uma vida de compromisso com Deus, amados, absolutamente
nada poderá acontecer. Eu quero concluir, amados, dizendo a vocês o seguinte: as profecias todas foram dadas, amados, sobre a volta de Jesus. Não há mais o que contestá-las, amados, né? Eu diria que faltam poucas profecias a serem cumpridas. É porque terminei o livro de Apocalipse na pandemia, vou até publicar, mas Deus é quem vai fazer isso. Mas veja bem, amados, uma coisa muito importante que está se cumprindo nas nações. Foi dada por Jesus Cristo uma profecia muito importante. Essa está em execução, está se concluindo. Mateus capítulo 24 e verso 14, que diz claramente: quando este evangelho, né, for pregado a todas as nações, aí haverá o quê? Haverá o fim dos 236 países, sem contar alguns países que são como o país do Vaticano, como o país de algumas ilhas, de algum povo isolado, separado. Todos os países oficiais já têm a presença da igreja, mesmo sendo perseguida. 32 países são, amados, dominados pela besta do mar. A besta do mar é aquela, meus irmãos, que é contra a igreja, que é contra Jesus Cristo, e a besta da terra é aquela que está aqui no Brasil, que muitos estão fazendo pagode com Jesus, muitos não creem em Jesus Cristo, muitos não aceitam Jesus, a maioria estão proibindo ler a Bíblia nas escolas, a maioria estão proibindo a oração. É o mundo que está aí, é efeitos de um processo da volta de Jesus. Essa é uma das profecias que está em andamento. São 3 profecias que eu reputo como importante. Essa e o esfriamento da fé cristã. Muitas igrejas, as pessoas estão largando as igrejas para ir atrás das belezas que o mundo está oferecendo. Porque agora, se você abrir num canal de futebol, aí, olha, da ESPN, não sei o que, Globo, não sei o que lá, aí você vai ver lá, tem 150 jogos, pior do que o jogo do bicho, onde as pessoas estão o quê? Perdendo seu dinheiro, empobrecendo essas bets que estão por aí, nocivas, malignas, porque se há 40 anos atrás surgiu a zebrinha, né? Lá da Caixa Econômica, se lembra, né? Certo? E levou muita gente a empobrecer. Alguns, pouquíssimos, ganhavam o prêmio. E o jogo do bicho, que é mais antigo, né? Tem mais de 100 anos no Brasil. Muitas pessoas se viciaram no jogo. Não só esse, mas do pif-paf e tantas outras. Porque o mundo está aí atraindo as pessoas. Aonde é que a multidão está? No Brasil, olha, vai ter agora uma Copa onde vai acionar 3 países: o Canadá, México e Brasil. Todo o país construindo os mais belas arenas de 80 a 100 mil pessoas. Se você for somar de segunda a domingo, aonde é que a multidão está? Nas igrejas? Não! Estão nas arenas, e muitos crentes iludidos vão ali porque torcem por isso e por aquilo. Os crentes não deveriam dar lugar às coisas. Estamos chegando mesmo de novo no final, né? Eu digo não sei quantas vezes, não é não? Mas veja bem, irmão, nós vamos ser cuidadosos. Há um pássaro, eu não sei se aqui no sertão tem, um tal de João de Barro. O João de Barro, ele sabe quando vai ter inverno. E aí ele sai daqueles lugares de risco e vai para um lugar onde nada possa atrapalhar, né? Amados, um pássaro bem simples, né?
mas ele ficou conhecido lá em Cuiabá. Quando as enchentes vinham, então, sabe como é a enchente, né? Corre todo mundo, né? Então as pessoas de lá aprenderam. Olha para o João de Barro. Eles estão saindo daqui, vai ter uma invernada muito grande, né? Amados, o amor está esfriando. Epa, meu irmão, vamos. O Senhor Jesus está voltando. O Evangelho está chegando em toda parte. O Senhor Jesus está voltando, né? Tá certo? Olha, amados, precisamos pensar nas coisas importantes da fé. Ter uma vida, amados, esperando a volta de Jesus, né? Não vamos deixar passar a oportunidade. Uma menina de 9 anos convidou uma colega para ir para sua casa. E quando chegou lá, a colega viu a mãe dela lendo a Bíblia. Aí a colega disse, o que a sua avó está fazendo? Ela está se preparando. Para quê? Para a volta de Jesus. Meus irmãos, que Deus ilumine nossas mentes, nossos corações. Que saiamos daqui hoje na certeza que precisamos vigiar. Vigiar. Aprenda a vigiar. Se prepare para a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe.